Revelado. Quem realmente controla o Brasil, a América e o mundo? Sem conspiração, é possível falar desse tema? Tem fontes confiáveis? Tem como provar isso? Número 1. O Criador controla tudo. Dualmente. Quem é o Senhor desse mundo? O Senhor desse mundo é o mal? É o diabo? É o adversário de Deus? É o oposto? Na tentação de Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus foi levado, ele foi tentado em Mateus 4 e Lucas 4 com ter, ser e poder. Quem tem o ter, quem tem o ser, quem tem o poder para oferecer? Ao homem Deus. Muito mais a nós, criaturas. Quem tem? Quando nós abrimos Apocalipse 17 e 17, o que é que nós encontramos? Que Deus unirá os senhores do mundo. Deus, olha as mãos de Deus. Unirá os senhores do mundo para que cumpram os seus propósitos. Ou seja, o Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. O homem gostou da narrativa, Deus escreveu, o homem caiu na armadilha do ego, e ele mesmo executa, mesmo não acreditando no Apocalipse. Metade dos senhores do mundo são míticos e não acreditam, zombam e acabam fazendo cumprir da mesma forma. Está entendendo a profundidade que eu estou? Do lado dextra, 50% dos senhores do mundo, através do misticismo, das profecias messiânicas, da antologia, compêndios de apocalipse judaicos milenares antigos que apontam a vitória de Israel sobre o mundo, do Oriente Médio, da paz, do Messias e de todas as outras nações escravas deles. Sejam esses míticos ou sejam esses místicos, ambos farão o Apocalipse acontecer na tesoura que se une em Apocalipse 17 e 17. Lê comigo o número 1. O mal agindo segundo a legalidade da preposição se. O que faz essa errada do mal é a preposição se. Então Deus age sendo o mal do mundo com base na legalidade que o homem dá. Porque a legalidade estava ali. E Jesus disse: eu voltarei e matarei a metade deles. Matou mais que a metade. Ele prometeu metade, ele matou 66%, 2/3. Em 70 depois de Cristo, naquela geração, ele vingou a sua morte contra aqueles que o mataram. Ah, interessante, Altair. Olha o Revelare. Estão preparados para o Revelare? Olha a coragem do que eu vou falar aqui, hein? A teologia e a escatologia vão dizer que quem matou Jesus foram os romanos. Olha como as igrejas mentem. Só que quando Jesus disse que se vingaria daquilo naquela geração, quando olhamos hoje para 70 depois de Cristo, não foram os romanos que morreram. Quem entendeu? A resposta de quem matou Jesus está em 70, no micro Apocalipse. Porque ele não se vingou dos romanos, pelo contrário, ele usou os romanos para se vingar. Ele encarnou com o mal da legalidade naqueles liberais romanos pagãos para se vingar. Olha isso, gente. Pensa. Tá respondido ou não tá? Quem matou Jesus? Não posso nem falar, né? Vocês sabem.
Esse é o primeiro ponto. Consegue ver as mãos de Deus lá do desenho do Alexandre? Agradecer ao aluno Alexandre pelo desenho. Eu queria ter vários desenhistas no X. Para eu falar assim, faça tal desenho e sair em poucos minutos. Eu preciso tanto disso. Vê, embaixo você vê os senhores do mundo, os escolhidos, que eu vou chamar de filhos de Abraão. Com ego, usaram a sabedoria, os seus conhecimentos profundos, para com S, esconderem, ocultarem, hermetizarem, para o mal, a fim de dominarem as outras nações e fazerem cumprir à força as profecias ao seu favor. Então, como é que Deus controla o mundo se existe dualidade e livre-arbítrio? Aliás, a dualidade é o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a liberdade. A própria dualidade é a liberdade. Como Deus controla o mundo se cada um faz o que quer? Exatamente pela legalidade daqueles que escolhem a sexta. Entendeu? Consequentemente, esses senhores do mundo, essas famílias riquíssimas, que são as mesmas, só são gerações diferentes, é o mesmo sangue, Altair, dos dias de Jesus, dos dias de Moisés. Veio de lá, o mesmo sangue. Número 3. As lideranças religiosas e políticas seguem as determinações dos senhores do mundo, filhos de Abraão. Entendeu? Vamos devagar. Deus, pela legalidade, os senhores do mundo. Essas famílias dominam os agentes, atores religiosos e políticos. Entenderam isso? Entenderam o delta? Deus, senhores do mundo, que são os escolhidos de Deus. Pasmem, é isso que o sistema não entende, Maria do Carmo. Eles pensam que escolhido de Deus é bom. Eles não entendem o que é vaso de desonra. Escolhidos de Deus para quê? Não tem só para o bem. Tem muito mais para o mal. Esses senhores do mundo controlam e fazem o papel de Satanás. Aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. Só ler, João 10. Os mercenários que vendem, que dominam. Entenderam agora? Tá claro? As lideranças religiosas e políticas seguem as determinações dos senhores do mundo, filhos de Abraão. Então, esses agentes políticos que vocês veem, na verdade são o quê? Fantoches dos senhores do mundo, que são fantoches de Deus. Quem entendeu? A diferença é que Deus só usa esses porque se permitiram. E, na verdade, os políticos também ambiciosos, que querem ter uma história política extraordinária pela sua ambição, também se permitem ser usados pelos senhores do mundo. E é uma pirâmide de legalidade. Compreende? Aí vem bom Israel, mau Israel. Bom e mau Islã. A dualidade árabe. Eles são escolhidos, principalmente Isaac e Ismael. Alcorão vai dizer principalmente Ismael, secundariamente Isaac. Nas divergências de Bíblias não importa. Eles agora estão se unindo, então não faz mais diferença. Mas existe o bom Israel, o bom Islã, o mau Israel e o mau Islã. Percebe? Deles, em sua extensão, chegamos no Império Anglo-Saxônico, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Por isso que nós temos a maior parte do hermetismo mundial, do conhecimento cabalístico na Escócia, que é onde surgiu o protestantismo. Olha só o que eu estou revelando, gente. Presta atenção, é profundo o negócio. O protestantismo e as ramificações herméticas principais do mundo. Todo o obelisco que tem aí na sua praça, a cúpula, a pirâmide, foi colocada por quem?
por essa massa hermética de entendimento da Grã-Bretanha, da Irlanda, da Inglaterra, da Escócia, dos países nórdicos, da Holanda. No mesmo lugar onde nasceu a igreja evangélica, nasceram as raízes herméticas. A Inglaterra teve 3 séculos de domínio e suas colônias. Então vou mostrar para vocês aí, primeiro, Israel fugiu das perseguições e foi parar na Europa. Essa é a história que conta. Da Europa, eles dominaram as ilhas dos gentios, montaram seu quartel-general na Águia, Inglaterra, ouça bem, e de lá estenderam seu controle para esses países que você está vendo aí. Toda a Oceania é deles, Ilhas de Salomão, por isso que colocaram esse nome, Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, Canadá, Groenlândia, Alasca, quase toda a América Central, mas esse mapa não está completo. Esse mapa é atualizado hoje. E interessante que a maior parte desses países que eu estou falando são de monarquia. Monarquia absolutista, ou com alguns poderes, ou mesmo que seja com figura representativa, mas são de monarquia, da visão davídica, de estabelecer um reinado, um rei, nem que seja só representativo, tá vendo? Mas o mapa certo é esse daí, ó. Eles controlam o Polo Sul, eles controlam quase metade da África, a Índia, toda a América do Sul, América do Norte e Oceania. Esse é o Império Inglês. Quem entendeu? Desse império estenderam-se para outro com a junção de 50 estados que chamamos Estados Unidos da América, que é a extensão da Inglaterra e de Israel. Logo em seguida, o Brasil também é, portanto, uma colônia americana e britânica. Veja que dessa vez não temos um delta, mas nós temos de Israel para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil está lá embaixo, nos fiozinhos de fantoches. Nós estamos lá embaixo. Aí, temos este revelar agora aqui, ó. Segura aí. Olha isso aqui, gente. Aqui está a grande mentira da teologia, escatologia e geopolítica do sistema religioso. Novamente, mentiras do sistema religioso. Dizendo que o mal vem dos árabes e o bem de Israel. Quando você escuta isso é um perigo. Eu tenho um vídeo que se tornou grau, que é a origem das tesouras, que eu falo exatamente isso. Ismael, Isaac, Jacó, Israel, Caim, Abel, as tesouras bíblicas. Só que a deturpação nesse ensino é sutil e terrível. Porque eles deturpam isso diabolicamente, fazendo você acreditar que tudo que vem de Ismael é do diabo. Por isso a crença de que o anticristo vem da Turquia, vem do Irã, vem da China, vem da Rússia, vem da Arábia Saudita, vem de tudo que é lugar menos de Israel. Quem entendeu? Tá vendo a discrepância? Tá vendo a maldade? A sutileza hermenêutica? Não, aprenda comigo aqui, ó. O bem e o mal, o pior e o melhor, vem de Israel e dos árabes. Vem o melhor e o pior de Isaac e Ismael, o bem e o mal.
Então, Israel ou Islã político, religioso, pregam uma mesma coisa. Os filhos de Ismael querem um Estado, que é o califado, e a vinda do Mahdi, o Messias. Os filhos de Isaac querem um Estado sionista de Israel, controlando o mundo e sendo o centro de tudo isso, com um Messias. Ambos são do mal, porque ambos querem poder terráqueo, humano, material, quem entendeu? Ambos são do mal. Aqui que está o grande engano. Essa é a diferença do entendimento ex para o entendimento de igreja. E de vocês todos que caem em mentiras políticas. Agora, Israel ou árabes ex-sistema, fora, é ali sim onde reside a paz. O que é isso? O que eu quero dizer é que a paz está no coração daqueles poucos que são chamados de coxim, que estão nas periferias de Israel, nas periferias dos Emirados Árabes, do Catar, do Bahrein, e que estão em desacordo com esses acordos de Abraão surgindo agora. Quem entendeu? Eles não querem isso. São tribos orientais que só querem a paz. Então vamos lá. Vamos chegar no Brasil agora? Estão preparados? Depois de ter essa visão macro? Olha o que estão fazendo na Amazônia. Quem está falando é um general. Um general. General relata ainda que 35 garimpeiros foram assassinados pelos Illuminatis Jacob Rothschilds. Essa empresa recebeu carta branca e isenções fiscais do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso para explorar minas de diamantes em território amazônico. A família Rothschilds fatura cerca de 6 bilhões de dólares anuais explorando e contrabandeando diamantes do Brasil. Existe ainda uma outra matéria que não faz 6 meses, que todo o norte da Amazônia, Peru, vinculando ali com Venezuela, está todo dominado por essa família e ninguém chega ali, não tem exército, não tem ninguém, não tem quem chegue. Eles dominam toda a segunda maior origem dos principais minérios do mundo, incluindo principalmente diamante. 6 bilhões de dólares. Tá vendo por que as coisas não vão para frente? Quem entendeu? Isso é uma coisinha que eu estou revelando. Uma que o general falou. Agora alguém entendeu por que Fernando Henrique ganhou, por que Lula ganhou, por que Bolsonaro ganhou? Cada um desses presidentes ganha para ceder o espaço a esses homens de fora e ir vendendo as principais minas do Brasil. Quem entendeu? Então o Brasil é riquíssimo. Quando os senhores chegarem lá no juízo final das nossas consciências macros, atemporais, quânticas, logo depois da nossa morte, os senhores saberão todos os arquivos. Quando a gente morre, a gente sai da consciência para a onisciência, a gente vê tudo ao mesmo tempo. Quem assistiu o filme Lucy? Nós teremos entendimento de quanto de riqueza que esses senhores roubaram de nós, como na África. Então a pirâmide é mais ou menos essa daqui, ó. Esses senhores do mundo lá em cima, Bilderbergs, Rothschilds, Rockefellers, Soros, dominam, pagaram presidentes como Sarney, Michel Temer, Fernando Henrique, Mourão, Bolsonaro, para venderem para eles, para entregarem para eles as principais riquezas do país. E assim eles fazem em todos os países. Principalmente o Brasil, que é uma colônia sionista, que não tem nada original, tudo é cópia americana.
Inclusive os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, a tua cabeça, as tuas músicas que você escuta, o que você come, o que você veste, o que você pensa, a tua igreja, os corinhos, o Pentecostes, os profetas. Ellen White, de onde que veio? William Branham, de onde que veio? A tua igreja, de onde que veio? A ideia neopentecostal, de onde que veio? Teologia da prosperidade, de onde que veio? Caiu pelo poder de Deus, de onde que veio? G12 M12, de onde que veio? As músicas principais, os grupos principais de praise, de adoração, de worship, que você escuta, que você gosta, de onde que veio? As principais músicas de harpa cristã, cantor cristão, de onde que veio? Quem entendeu? Tudo é deles, meu. A tua cabecinha é deles. Até quando você acha que está moderninho, você está falando a língua deles. Então vamos lá. Aí você vê ali o Bolsonaro e o Lula fazendo a tesoura, né? Faz o L aí. Fazendo a tesoura. E os idiotas ali embaixo, que nem dois cachorros doidos brigando, direita e esquerda. Tá vendo? Para consubstanciar tudo isso, veja essa capa da revista Isto É, 2 capas. Logo depois que a Dilma caiu, 13 anos de assinatura, a Isto É publicou A Solução Temer. E agora que o Bolsonaro só faz besteira, o Mourão é a solução. A mesma capa. Os vices mordomos. Quem entendeu? Veja aí. Em debate, ex-presidentes Sarney, Fernando Henrique e Temer pregam diálogo e pacificação logo depois dessas coisas que aconteceram com o Bolsonaro semana passada. Olha os 3 lá juntinhos. Quem são eles? Eles 3 são esses aí, ó. Olha o Fernando Henrique com a família do George Soros e o Alexander Soros, o filho do George Soros. Simplesmente o homem mais poderoso politicamente da Terra. Ou poderíamos dizer esse revelar aqui, ó, que o grande barão Philippe Rothschild, barão do Novo Mundo, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da Europa, adotou o Brasil como lar. Por que será? Veio morar no Brasil. Esse homem que você está vendo aí é um Illuminati. Esse sim tem poder. Esse sim que você nunca ouviu falar, dobrou as suas vendas na PAN de vinhos. Mas tem tantos outros. Agora eu vou provar matematicamente quem manda no Brasil. Vamos lá. Vamos lá, vem comigo. Olha só o estudo que eu estou entregando para vocês de graça. 1822. 2 milhões de libras e nos livramos da coroa portuguesa católica. Quem pode dizer assim? Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Mas não nos livramos da coroa britânica. Nunca. Porque ela nos comprou. Olha ali, o Rothschild é líder em privatização e fusões e aquisições no Brasil. Por que o Guedes foi eleito o homem da economia de Bolsonaro? Alguém sabe? O homem formado nos Estados Unidos, que dá palestra nos Estados Unidos? Alguém sabe? Por quê? Quem lembra do ministro da economia principal, Palocci, do Lula? Eles não têm nada de diferente, sabia? Direita e esquerda. Ambos venderam o Brasil. Qual o objetivo? Vender tudo. Em 1931, o governo Getúlio Vargas suspendeu o pagamento da dívida externa e fez uma auditoria. 40% diz que pagou, 60% nunca mostrou papéis. Com o perigo dos demônios da esquerda, os militares em 1964 dominaram até 1985, então o Guedes Dark. Alguém sabe o que é Guedes Dark? Quem é ex aí?
Alguém sabe o que é Geds Dark? Não sabe? Vou te mostrar. Vai acontecer de novo. É o quê? Vai acontecer de novo. O Bolsonaro, gente, é a série Dark da Netflix. Tic Tac. É uma espécie de 1964 de novo, para nos livrar dos comunistas, os demônios. Eles criam os demônios. Aí, sabe o que o Guedes do passado, em 1985, fez? Fez o Brasil emprestar 1,5 bilhão de dólares do FMI. E endividar o Brasil logo depois daquilo que alguns não gostam de chamar de golpe militar, ditadura, não sei como é que você chama, pouco importa. Mas os militares, os muitos generais, endividaram o Brasil e não tinham dinheiro para pagar. Aí antes de sair, o que eles fizeram? Emprestaram dinheiro do Delta FMI. E aí, meus queridos, dá uma olhadinha ali, ó. No fim de 1982, 10 bancos americanos concordaram em aportar recursos para cobrir a potência falta de caixa do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Aí, em 1985, a inflação no Brasil alcançava a casa dos 211%, subindo, adivinhe, gasolina, carne. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vocês acham que isso aqui é coisa nova, né? Eu não tinha nem nascido, eu nasci em 86, meu. Vai acontecer de novo, Altair. Tudo de novo. Nos livraram dos comunistas, dos demônios, mas o preço subiu, tiveram que fazer um empréstimo, Brasil quebrado. 1987 suspendeu o pagamento da dívida. Aí quem é que regularizou? O PSDB. Escreva aí, o PSDB sempre chega para regularizar. Por quê? Porque é ligado com a família Rothschild. Aí em 1994 o Fernando Henrique foi eleito para quê? Para regularizar a dívida. Em 2005 o Lula foi eleito por quem? Depois de perder 3 eleições, se vocês não sabem, o Lula é cria do Fernando Henrique. Foi eleito para pagar 15,5 bilhões ao FMI. Sabe quem pagou a dívida? O Lula. Mas a dívida da coroa britânica, não. Essa tem que continuar. Quem entendeu? Tá vendo como é que as coisas são? Alguém tá entendendo? Enquanto isso, a família Rothschild, não tô nem falando do George Soros, desses investimentos, não tô nem falando dos Bilderbergs, que são mais ricos ainda. Os Rothschilds, que ainda são família pequenininha, Rothschild é uma das. Em 1824 financiou a independência, em 30 comprou os títulos, financiou os títulos brasileiros, financiou a construção da ponte Rio-Niterói, abriu o escritório em 1976, criou uma subsidiária operacional em conjunto com o parceiro em 1989, uma subsidiária integral do grupo em 1997, é reconhecido hoje como líder em privatização e estabeleceu uma forte reputação com o setor de privatizações e fusões no Brasil. Tudo que é privatização e fusão pode saber que é coisa da família Rothschild. Quero agradecer o aluno Fábio Diniz, que trouxe esse revelário aqui, ó. Olha só esse documento. O Barão de Rothschild e a questão do Acre. Com aquela quase guerra que aconteceu lá nos territórios acreanos. Quem é do Acre aí? Cadê a Escola de Jesus do Acre? Naquela disputa com a Bolívia, sabe quem veio para apaziguar e dominar tudo? Surgiu a figura do Barão de Rothschild, que propôs uma solução pacífica para o dissídio através do arbitramento de quem? Da Grã-Bretanha. Tá vendo?
Você tem que saber garimpar muito bem a internet para encontrar essas coisas, que não é blog não. Material universitário, isso aqui é material universitário. Esses barões dessas famílias são elas que resolvem questões territoriais. Por exemplo, o Sul é meu país, o Sul querendo se dividir do restante do país. Quem é que impede isso e quem é que lidera esse movimento? Eles. As questões do Paraná com o Paraguai, do Mato Grosso com o Paraguai, as disputas da Bolívia com o Acre, tudo que for problema territorial, Rio Grande do Sul com o Uruguai, é quem resolve? Eles. De repente aparece quem manda, Altair. É quando a gente disputa limítrofes, fronteiras, que a gente vê quem manda. Olha aí, ó. Olha quem manda. E vocês acham que quem manda é a família Dom Pedro, Leopoldina. É a mumificada segunda esposa de Dom Pedro lá que esses dias tiraram esses anos aí para ver o rostinho da múmia. A Dona Amélia. Não, quem manda não é a família imperial não. Quem manda são estas famílias poderosas que inclusive convidaram uma figura que o ex todo conhece, Jared Corey Kushner. Quando eu falo de Rothschilds, é assim, vamos tentar entender. Vou mostrar para vocês aqui nas mãozinhas, tá? Rothschilds e Soros estão aqui. Um pouquinho abaixo, Rockefeller. Acima de todos esses, Bilderbergs. Os Bilderbergs, esses sim, são os poderosos mesmo. Esses caras convidaram o Kushner para uma reunião e você pensa que é o quê? Você pensa que isso aqui é conspiração? Você pensa que isso aqui eu peguei aonde? Num canal do YouTube? Num blog? No Facebook? Não. Isso aqui está na BBC de Londres. A mídia deles. A BBC de Londres. Quem sabia? Você já viu uma matéria chamada Quem são os donos do mundo, da revista Super Interessante? Quem já viu? Tá tudo lá. Tem até o nome do Macedo lá, meu. Agora dá uma olhada. O Jared Corey Kushner foi convidado para esse clube Bilderberg. Eu mostrei isso na época, não sei se vocês lembram. Junto com a provável sucessora de Angela Merkel. Ou seja, foram convidados os futuros prováveis diretores do mundo. Sabe quantas pessoas se reuniram nessa ONU paralela empresarial de quem realmente manda no mundo? 130 figuras. Você sabia que as 130 figuras que estavam nessa reunião Bilderberg, que tem todo ano na Suíça, geralmente, a portas fechadas para a imprensa, ali estão 60% de toda a renda mundial, 60% de todo o dinheiro do mundo, Maria do Carmo, Alain e Altair, estão nas mãos daqueles 130 que jantam uma vez por ano. Sabe o que eles fazem nessas reuniões? Previsões. Um bom vinho e previsões. E é claro que as previsões já estão ali diante deles, né? Convidados por eles, sentados diante deles. Por que vocês acham que eles convidam essas pessoas? São só 130 que são convidados. Quando eu convidar alguém para essas reuniões, saiba. Pois bem, senhores. Eu vou mostrar aqui uma matéria sobre os Soros. Sabe o que dizem muito? O Brasil é tão colônia americana que tudo que acontece com o Partido Republicano do Trump lá em cima acontece aqui embaixo com o Bolsonaro. É ou não é? Quando teve a campanha do Trump, escuta bem. Sabe o que falaram em 2016? Milhares de americanos devotos de igreja batista, igreja presbiteriana, igreja pentecostal dos Estados Unidos, todos eles devotos, conservadores em nome da família, aleluia. Todos eles dizendo, George Soros é Satanás. O George Soros é o demônio. Porque ele é comunista.
Ele paga políticos de esquerda para destruir a Bíblia, a liberdade religiosa, para acabar com as famílias. Quem entendeu? É o diabo! Mas peraí, não estou entendendo. A China não é comunista? E não foi a China do Xi Jinping que chamou o George Soros de Satanás? Peraí, deixa eu entender. A Rússia não é comunista, a União Soviética, não é? Não, peraí, China comunista, Rússia URSS socialista, o poder vermelho do mal tá lá, não é assim? Mas a Rússia odeia o George Soros. E agora? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Você tá entendendo, Altair? Eu não tô entendendo. Não, falaram que o Biden era socialista, mas o Biden odeia a China. O Biden diz que é de esquerda, mas quer acabar com a China. Mais do que o Trump. Não estou entendendo. Não está tendo coerência a tua geopolítica aí. Essa geopolítica que vocês aprenderam aí no YouTube, não tem coerência. Mas que foi o Soros que colocou o Lula. Quer que eu prove? Você tá certo. Foi mesmo. É o Soros que mantém o Foro de São Paulo com o Fernando Henrique e o Lula. Você tá certo. É ele mesmo. Ele colocou o Lula, colocou a Dilma, colocou o Fernando Henrique. Você tá certo. O que você não sabe é que a família Bilderberg joga com a direita. George Soros e Rothschild jogam com a esquerda. E ambos se reúnem juntos e fazem a tesoura. Quem entendeu? O teatro. Sabe, na campanha pro Bolsonaro em 2018, que nós fomos com 200 pessoas gritar gospelão em Brasília, disseram a mesma coisa aqui no Brasil, que o Soros é o demônio. Mas eu não tô entendendo. O pessoal que apoia o Bolsonaro odeia o Soros. Vê lá o Olavo de Carvalho. Olha, o cara quase teve um infarto. Passa mal, vai pro hospital sírio-libanês, vai pro hospital israelense Albert Einstein. Passa mal. Quando sofre os ataques dos haters lá. Ô Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho que nos segue aqui no canal. Olavo de Carvalho. Vamos entender uma coisa? O Soros não é socialista. O Soros não é comunista. O Soros não é de esquerda. O Soros é jogador. O senhor Soros e suas fundações apoiaram grupos e indivíduos que buscavam derrubar o quê? Leia aí. Se você não sabia, o Soros derrubou ditadores comunistas em toda a Europa e no mundo. O objetivo do Soros não é derrubar esquerda e direita. É derrubar ditadores que não estejam no sistema da democracia. Não importa se o ditador é de esquerda ou de direita. Onde tiver um ditador, tô te revelando aqui, aprenda a geopolítica comigo. Onde tiver um ditador, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Se for ditador, ele derruba para manter a estrutura democrática. Democrática lê-se o quê? Lê-se o quê? O que é democracia na verdade? Quem entendeu? Ele só não quer que apareçam líderes que tomem um pedaço de terra do mundo para si. Quando ele vê que um cara tá ameaçando tomar um pedaço de terra para ele, ele derruba. Só isso que ele faz. Ele só quer manter os fantoches certos em todos os lugares para que eles possam ter sempre controle. Quem entendeu? Pensando nisso, eis que deixei o melhor para o final. O Soros acaba de revelar. Ouça bem. O Soros acaba de revelar quem ele quer no comando do Brasil agora. Vocês vão rir. Vocês vão dizer, não vai chegar lá. Só que eu não sei, quando ele fala, você pode rir, você pode dizer que não vai acontecer, mas quando ele fala,
Seria bom dar um pouco de ouvido. Estão preparados? Querem saber quem é o homem de George Soros para ser presidente do Brasil? Vamos lá? É ele. George Soros disse que Jair Bolsonaro tem que sair. E o seu favorito é João Dória Júnior. Mas coitado do Dória, que olha lá as manifestações, gente, vocês não entendem. Quem vence a eleição é dinheiro. Quem entendeu? Uma coisa eu digo a vocês, é assim que eles fazem. É tudo no vai acontecer de novo. Você viu que o ciclo se repete, né? Interessante que 1985 para cá é um ciclo de 33, é um ciclo mesmo. Vai acontecer de novo, é Dark. 33 em 33 é cada ciclo. Fiquem tranquilos, vocês vão ter um presidente que fala francês, espanhol, inglês, mais um Fernando Henrique da vida.